Mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. Esta frase emblemática de Joseph Fonte foi ministro da polícia francesa no período napoleônico. Hoje em dia nós poderíamos inverter essa frase, ou melhor, colocá-la da seguinte maneira: mostre-me a rede social e eu lhe mostrarei o crime. Esta frase cairia muito bem para Alexandre de Moraes. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de deixar o seu like e, claro, compartilhe. Vamos agora direto para a matéria. E não é que a OAB foi para cima de Alexandre de Moraes? As coisas estão mudando nesse país. Cada dia que passa nós vemos o cenário e os ares mudando de direção. Sem citar Alexandre de Moraes, a OAB exige respeito à Constituição. Entidade defende as garantias fundamentais diante dos abusos do STF. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial que exige obediência à Constituição Federal. A manifestação ocorre dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sem mencionar diretamente Moraes e Bolsonaro, a OAB afirma que medidas penais que restringam liberdade devem ter fundamento inquestionável e respeito absoluto ao devido processo legal. A prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais determinadas sem trânsito em julgado impõe a todos uma reflexão séria, diz o texto. A entidade também destaca que, sem respeito às garantias constitucionais, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica. E mesmo a eles, que já têm atingido aos advogados. Certamente a gente vê e tem percebido durante todo esse período advogados tendo aí as suas prerrogativas e seus direitos feridos por este ditador. OAB defende a liberdade. Embora se declare apartidária, a OAB deixa claro que não se calará diante de excessos de qualquer natureza e origem institucional. A nota afirma que o STF, guardiã da Constituição, deverá respeitar as garantias do contraditório, da ampla defesa e da atuação da advocacia. A entidade se posiciona contra práticas que afrontem prerrogativas como o sigilo profissional e o acesso pleno aos autos e a sustentação oral em julgamentos. Que bonito, OAB. Só agora vocês estão se manifestando, Que bonito, Agora que a coisa apertou, lei Magnitsky pegando aí de Alexandre de Moraes. E eu vou trazer para vocês hoje, pessoal, boas notícias. Tem mais 7 leis, 7 Magnitsky's aí a caminho. Podem esperar que a gente vai ter aí mais pessoas, ministros, autoridades sendo sancionadas por esta lei. Mas vamos voltando aqui. A declaração da OAB ganha peso no momento em que cresce a percepção de que decisões judiciais têm ultrapassado os limites constitucionais e se transformado em instrumento de perseguição política. A prisão de Bolsonaro, imposta sem condenação em última instância, e as constantes investigações contra seus aliados vêm sendo criticadas por juristas que enxergam abuso de autoridade e violação ao princípio da presunção de inocência. A nota também faz um alerta contra ações de lideranças políticas que estimulem o descrédito das instituições ou proponham medidas de ingerência estrangeira no Brasil. Abre aspas, não se constrói democracia sabotando o próprio país. Fecha aspas, diz a OAB em referência aos parlamentares que defendem a aplicação de sanções internacionais contra autoridades brasileiras. A OAB reafirma que a liberdade de expressão é um valor constitucional, mas alerta, abre aspas, não pode servir de estudo para práticas antidemocráticas. Pois bem,
Se a OAB tivesse se manifestado bem antes e tivesse agido e não colocado o rabinho entre as pernas, nós estaríamos hoje, né, com um aval de uma instituição como a OAB para poder frear Alexandre de Moraes contra os abusos que ele vem cometendo, inclusive sendo agora demonstrados pelo Mike Schellenberg e também com os jornalistas David Agape e Lins Vieira, que trouxeram uma bomba para o nosso país, né? Nós vimos agora recentemente, no dia 6 de agosto de 2025, vimos prints, vimos conteúdos dos quais colocam, né, a ampla defesa, o contraditório, também as questões relacionadas às custódias, das quais foram completamente ignoradas pelo ministro, fazendo com que pessoas aguardassem presas até que pudessem ser identificadas postagens delas, ou seja, o devido processo legal, ele foi simplesmente esquecido pelo ministro, atropelou todos os parâmetros dos quais regem as nossas leis e a nossa Constituição para seu bel prazer, colocando indivíduos que faziam postagens de 2018 criticando o governo Lula ou criticando mesmo o próprio Alexandre de Moraes ou o STF como criminosos, dando certidões negativas a esses que possuíam postagens que eram contra o governo, tá? Para que eles fossem então ali condenados mesmo antes de um trânsito em julgado. Já estavam condenados. Isso ultrapassou todos os limites do nosso país. E essas manifestações e essa bomba que cai agora no nosso país, com essas provas que realmente deixam claro que o Partido Democrata norte-americano favoreceu tudo isso, favoreceu que o governo Lula hoje estivesse na presidência. Então eu vou trazer para vocês no dia de hoje, gente, coisas absurdas, tá? Além de saber que agora começam a se movimentar. Vou trazer para vocês também Barroso, que vai sair, tá pensando em sair do STF, já está sentindo na pele o calor do Laranjão. Já está sentindo na pele e vai pedir para sair. Então vamos ter no dia de hoje aqui nas nossas matérias coisas assim, olha, absurdas que vocês já sabem e estão cansados de saber que nosso país está uma verdadeira zona, tá? Mas a nossa luta, ela vai ser até o fim e nós estamos com parlamentares empenhadíssimos em vencer essa batalha e nós já estamos vencendo, tá? Eu vou trazer para vocês a audiência, a comissão que nós tivemos de Relações Exteriores. Vou trazer também a comissão que nós tivemos agora de Segurança Pública e vocês vão ficar estarrecidos com o que vocês vão ver. Eu separei trechos aqui para que a gente possa simplesmente, mais uma vez, provar que o golpe não foi da direita, mas sim da esquerda e, claro, do STF. Vou trazer para vocês tudo isso. Vamos aqui para a próxima matéria. Alcolumbre não pauta impeachment de Moraes nem com 81 assinaturas. Esse aí ele está buscando, sabe o que ele está buscando? Ele está buscando a Magnitsky para a cabeça dele. Mas antes da gente pensar em Magnitsky, gente, a gente tem que pensar no seguinte, olha só. Antes de eu iniciar essa matéria aqui, eu tenho um negócio importante para falar com vocês. Eu fiz uma pesquisa, tá? E dentro dessa pesquisa eu vi hipóteses, tá? E ferramentas das quais estão disponíveis para que a gente possa utilizar. Então pensem bem comigo. Hoje,
nós temos a moção de destituição. O que significa isso? Significa que todo e qualquer parlamentar e qualquer cidadão pode pedir a moção de destituição, que é tirá-lo da presidência do Senado. Se nós retirarmos Alcolumbre da presidência, nós teremos aí o vice-presidente, que é o Eduardo Gomes, do PL. E aí sim a gente emplaca o impeachment de Moraes. E claro, depois deixa vir Magnífico nos cornos dele, porque ele está merecendo. Parece ter rabo preso, parece estar preocupado com alguma coisa, e diz que nem 81 assinaturas, incluindo a dele, né? Porque nós sabemos que nós temos aí 81 senadores e precisamos de 2/3, mas com 41 votos já temos maioria para poder já pautar o impeachment. Mas mesmo assim ele diz que se chegar a 81, até porque pelo regimento interno e pela Constituição, ele é quem decide se vai pautar ou não, mesmo tendo ali 81 assinaturas. A decisão, isso é um erro gravíssimo que nós temos na nossa Constituição de 1988, que deu poder absoluto para o presidente do Senado, onde ele, mesmo com 2/3, ou até mesmo 81 assinaturas, incluindo a dele, ele pode simplesmente não pautar o impeachment, o que é um completo de um absurdo. Mas vamos voltar aqui para a matéria, mas fica aqui a dica, olha, nós temos a moção de destituição, que é um processo do qual qualquer cidadão pode fazer, basta você entrar lá no site do Senado, você pode fazer online, tá bom? E você pode levar, o que você vai precisar fazer? Identificar o autor, se identificar, seu nome completo, tudo, a identificação do senador do qual você está pretendendo representar contra, você tem que dar a descrição detalhada do fato e, se possível, e é essencial que você leve provas. Então, simplesmente você mostrando os fatos que têm sido demonstrados por Mike Schellenberg, por David Agape, né? Se nós pegarmos todas essas provas que nós temos hoje, tá? Conversas de WhatsApp que Tagliaferro entregou e está soltando, ainda vem coisa pela frente. Com isso, ele não pode prevaricar, pois nós estamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal utilizando da máquina pública para favorecer partidos políticos. E outra coisa, nós estamos também, entra no site do governo dos Estados Unidos e entra lá e pega um print da Lei Magnífica, onde aparece o nome do Alexandre de Moraes, e coloca, olha, nós não podemos ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, não podemos admitir que uma cadeira em uma instituição de tamanha importância tenha um ministro que está na lista de terroristas, está na lista da pior espécie que há na Terra, pois somente este grupo de indivíduos são colocados nesta lei magnífica, que é justamente para que eles não possam ter mais acesso a nenhum quadro econômico e nem mesmo acesso ao território norte-americano. Então, com base nisso, Alcolumbre, ele está prevaricando, pois isso é uma vergonha para o nosso país. A gente fica com uma imagem onde a gente ainda está aceitando ter tamanha autoridade dentro de uma lista onde inclui-se terroristas, corruptos e agressores, violadores dos direitos humanos. Com base nisso, isso já serve, tá? Então, o que você puder fazer, vai lá, entra no site do Senado, faça a sua representação, peça, tá, a sua moção de destituição para que ele saia da cadeira, já que
Ele falou que não vai pautar nem com 81, que é a sua própria assinatura. Então nós fazemos como cidadãos, cobremos os nossos parlamentares, pois eles também podem fazer isso. Eles já deveriam estar fazendo isso, uma vez que nós temos aí, né, como vice-presidente do Senado, tá, um membro do PL, que é o Eduardo Gomes. Então, com isso, nós vamos emplacar o impeachment de Alexandre de Moraes, caso ele não se mexa. E a lei magnífica, ele que espere que ela já vai chegar nos seus cornos, como eu falei. Então vamos lá. Líderes da oposição conseguiram um número mínimo de votos favoráveis ao processo nesta quinta-feira, dia 7. Davi Alcolumbre afirmou explicitamente que não dará prosseguimento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mesmo que haja apoio unânime dos senadores. Ele assumiu essa postura em uma reunião com líderes partidários da base do governo Lula e da oposição. O senador estava estressado, abre aspas, nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim eu não pauto impeachment de ministro do STF para votar. Fecha aspas, afirmou, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de São Paulo. Ele disse que nem se o Senado inteiro, com 81 assinaturas dos parlamentares, pedisse a abertura do processo, ele daria andamento. É um verdadeiro de um covarde, rabo preso. E a gente tem que lutar, pessoal, olha só, a gente tem que lutar pela pauta do impeachment. E nem que a lei magnífica não chegue agora, que ela pode chegar, já estamos aí, recebemos de Michael Schellenberg a notícia que está a caminho mais 7 sanções, tá? Então fiquem atentos, pois cairão aqui sobre a terra de Tupiniquim 7 sanções em cima, tá, desde que estão defendendo Alexandre de Moraes e esse sistema do qual nós já vimos para que ele veio. Então, o Alcolumbre, ou ele pauta o impeachment, ou ele vai receber a lei magnífica nas suas costas. Mas nós temos essa saída, e essa saída ela deve ser observada por todos. Nós temos aí a condição de mover uma representação de moção de destituição. Eu nem falo de destituição do cargo, que também poderia ser feito, tá? Pelo simples fato dele estar prevaricando, colocando o nosso país em um cenário vergonhoso, mantendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte, na cadeira, mesmo ele estando dentro do quadro que encontra-se ditadores, corruptos, violadores dos direitos humanos. Então nós temos essa saída para Alcolumbre, que é retirá-lo da presidência, e aí nós emplacamos o impeachment. Então essa é uma saída que nós temos que observar, temos que levar aos parlamentares, que eles podem entrar com essa moção de destituição a qualquer momento, e mostrando e declarando, trazendo provas. Agora você que é cidadão, faça também. Eu vou entrar no site do Senado, qualquer cidadão comum pode ir lá e pode fazer a sua representação. Então faça você também. Quanto mais tivermos, né, de representações, claro que isso não significa nada, a quantidade, mas cada um levando suas provas e seus argumentos, uma hora o Conselho de Ética ele vai olhar e vai falar assim, pô, essa aqui é implacável, essa aqui vamos colocar isso para frente, vamos destituí-lo do cargo da presidência do Senado, pois ele realmente prevarica e está deixando o nosso país ser a vergonha que é perante ao mundo, mantendo um ministro com todas essas acusações naquela cadeira
que é a última instância, é o último grau de recurso que nós temos no nosso país. E isso nós não podemos admitir de forma alguma. Mas, falando em nossa vitória do dia de hoje, eu posso trazer para vocês aqui que a oposição, né, conseguiu 41 assinaturas no Senado e pressiona o impeachment de Moraes. Então nós já estamos com 41 assinaturas, mesmo sabendo que não significa nada, pois ainda assim o Alcolumbre ele tem ali a prerrogativa e tem poderes para decidir se vai ou não pautar, mesmo com 81 assinaturas. Então, é o que eu estava falando anteriormente. Ou nós e os parlamentares fazemos uma moção de destituição para que a gente coloque o Eduardo Gomes, do PL, que é o vice hoje, na cadeira da presidência, ou nós vamos ter aí uma pedra no calçado até que seja resolvido. Isso a gente precisa resolver o quanto antes, o mais rápido possível. Então, é necessário que os parlamentares, eles tomem essa atitude. É uma atitude drástica, séria, mas ela será necessária, pois o nosso momento hoje, ele é gravíssimo no que a gente está vivendo no nosso país. As acusações, os apenados, as pessoas, Jair Messias Bolsonaro, que estão passando pela humilhação que estão passando, pessoas como a dona Dalgisa, que está com um quadro psicológico completamente alterado, não sabemos nem mesmo se é reversível pelos traumas que ela passou, entre outras pessoas que estão com as suas vidas completamente devastadas pelas ações de Alexandre de Moraes, pelas ações do gabinete de ódio criado no TSE/STF, onde havia um conluio, havia um gabinete justamente para imputar crime sobre pessoas, até mesmo aquele vendedor ambulante que chegou após toda a quebradeira, chegou com as suas bandeiras para vender no QG e ficou 11 meses preso. Então verifiquem comigo, simplesmente ele foi preso porque constaram numa rede social que ele tinha ali uma postagem que ele dizia algo sobre a Constituição e que tudo deveria seguir, né, conforme a Constituição, e claramente ele era contrário ao governo Lula, contrário ao STF, e foi ali colocado na lista de positivos, né? Colocado ali na certidão positiva, ficando preso 11 meses por conta de uma postagem de 2018. Então, nós percebemos que o golpe é muito fácil. Então, é aquela coisa, pessoal. Acuse do que você é e assim você cria uma ótima narrativa contra o seu inimigo. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles acusaram a direita de golpista, de fascista, mas na verdade o golpe estava sendo dado, não era por velhinhas e senhores e senhoras que estavam com Bíblia na mão, sem armas, sem nada. O golpe estava sendo dado com a narrativa conforme trouxe, e eu vou trazer para vocês esse vídeo do do Michael Schellenberg, falando exatamente sobre essa narrativa que eles criaram e que mudou a história do nosso país. Também muito importante para todo mundo saber que essa desumanização foi para a meta de criar uma aparência, era um teatro de um golpe tentativo. Não somente era para deslegitimizar os apoiadores de Bolsonaro, era também para criar uma história oficial que disse que os protestantes, os manifestantes não violentos, mas que entraram em alguns prédios do governo, a ideia era que era exatamente o mesmo que aconteceu no 1964, 64, ou o que aconteceu em Chile, ou em Argentina, ou em Venezuela, ou outros países onde foram golpes atual.
golpes em verdade. Mas era só criar uma aparência para muitos metas, mas claro que uma deles era para prever o Bolsonaro se candidatar para a presidência. Então, o que foi revelado nos arquivos de 8 de janeiro, a Vaza Toga 2, é um ataque direto à democracia brasileira. Um ataque ao poder do povo para eleitar seus líderes de uma forma livre e com liberdade de expressão. E ontem vocês ouviram, o Mike Pence também falou que meu governo desempenhou um papel mau, ruim, ajudava essas forças antidemocráticas no Brasil, e eu peço desculpas por meu governo. Ele tem feito isso por 80 anos, realmente, desde 1948 em Itália. Tem a história é muito ruim, a verdade. É contra a democracia. Eu acho muita gente que sabe essa história sabe com vergonha, tem vergonha disso, e agora está revelado para todo mundo ver que realmente o que aconteceu, as pessoas que fez as acusações falsas de golpe e tentativa eram fazendo o golpe real. E o golpe era para eliminar o candidato da oposição e também destruir o movimento social, político que ele criou. Isso é óbvio a qualquer pessoa. Eu não votei nas eleições para presidencial aqui nos Estados Unidos. Eu sou independente. Não votei no Trump. Não sou apoiador de Trump, nem Bolsonaro, nenhum. Sou jornalista. Mas eu posso reconhecer o que está acontecendo. O que aconteceu aqui era um ataque direto na democracia brasileira. E nessa forma era muito semelhante à reação a Trump. Até nosso próprio 6 de janeiro de 2021, vocês têm 8 de janeiro de 2023, os atores semelhantes nos dois países, até o teatro quase igual. E eu acho que a evidência e as provas são suficientes para concluir que não era coincidência. Eram forças escondidas manipulando a percepção, manipulando a mídia, trabalhando com a mídia, inclusive de uma forma financeira, que o Mike Pence descreveu e tem provas. Pois bem, pessoal. Essa acusação ela é gravíssima, né? Nós tivemos, dentro dos relatórios que foram demonstrados por Michael Shellenberg, algo, assim, estarrecedor. Por diversas vezes ele falou sobre as empresas Globo que recebiam financiamento da USAID para poder trabalhar as narrativas das quais iriam transformar e trazer, né, ao poder o descondenado, fazendo também com que a imagem de Bolsonaro fosse destruída. Então vejam bem que nível, tá? Donald Trump já vinha alertando já há algum tempo, dizendo que, inclusive, né, eles têm um sistema de votação diferente do nosso aqui, que eles colocavam as votações nas caixinhas de correio lá para as pessoas votarem, e tinha até morto votando, tá? Fazendo, inclusive, que nas eleições onde Biden saiu vitorioso, foi uma tremenda de uma farsa, de um golpe dado. E vejam bem, o que Mike Shellenberg traz ao nosso país, mesmo não sendo apoiador de Bolsonaro, nem sendo apoiador de Donald Trump, ele traz aqui uma matéria jornalística investigativa de um peso tremendo. A gente sabe que a USAID, ela também financiava George Soros. George Soros, por sua vez, aí que tá.
As pessoas acham que só o USAID que, né, fazia distribuição de dinheiro ali para empresas Globo, para X, para Y. Não. A USAID, ela também tinha alguns parceiros de grande renome, como o George Soros, que também recebiam e muito dinheiro, e ele distribuía esse dinheiro para outras ONGs e entidades. Inclusive, eu tenho uma matéria do passado que eu fiz, eu não me recordo o nome, mas a ONG que ele financiava com um valor super alto, tá? Bem alto. Acho que ela é do Complexo da Maré, e ela tinha uma questão social e uma questão também de ensinamento, de educação política. Mas você entra na página, eu não consegui trazer para vocês, você entra na página, você logo vê que é tudo da turma, né, do Lully. Então imagina só, e essa ONG, ela tem a base no Rio, mas ela tem em diversos estados também. E aí ela tem essa vertente que é de ensino político. Mas imagina o político ideológico que eles ensinam. Então, é uma forma de você conseguir estrategicamente trabalhar no tecido social, tá? Entrando nas universidades, entrando nas comunidades. Fizeram um trabalho, eles fazem um trabalho muito bem estruturado, mas de forma criminosa, tá? Onde eles levam, realmente, quem leva a desinformação e quem propaga são eles. E Michael Schellenberg falou agora, esse teatro criado para que as pessoas achassem que ali fosse um golpe do 8 de janeiro, mas na verdade quem estava acusando é quem na verdade cometeu o verdadeiro golpe. Olha que grave que ele fala. Então esse momento ele explodiu no nosso país. Nós estamos vivendo agora uma crise institucional sem tamanho, tá? E que o momento é agora. Então todos os brasileiros, você que é da direita, não deixe de ir às ruas, não deixe de participar das manifestações. A gente tem visto o pessoal muito acomodado, tá? Tivemos grandes mas a gente precisa ser intenso. Agora é momento de intensidade, de colocar o nosso potencial, colocar ao máximo para que a gente possa fazer o nosso papel enquanto cidadão. Pois o que eles têm medo é do povo, tá? Se o povo estiver nas ruas, não tem conversa. E assim foi no impeachment da Dilma, e assim foi no impeachment do Collor também, só voltando, né? Mas agora será também no impeachment de Alexandre de Moraes. Nós não podemos permitir que ele assuma a cadeira da mais alta corte do nosso país, representando o nosso país no judiciário, sendo ele incluso em uma lista onde encontram-se terroristas, violadores de direitos humanos, e que a gente sabe que isso, para nós brasileiros, será uma vergonha sem tamanho. E a Columbre tem toda a responsabilidade, Hugo Mota também, nas costas, mas a gente tem um caminho. E agora é a gente bater em cima e não retroceder um sequer milímetro. E eu vou trazer aqui para vocês a próxima, vocês vão ficar impressionados. A Damares pediu perdão ao PT. Na Comissão de Segurança hoje, inclusive ela fez um discurso maravilhoso, tá? Eu vou trazer para vocês aqui também esse discurso maravilhoso. Ela levou uma lista que vocês vão ver, tá? O tamanho da lista que ela levou de violações de direitos humanos que Alexandre de Moraes cometeu. Mas eu vou trazer para vocês antes aqui o vídeo que ela pede perdão ao PT. Vocês vão entender o porquê. Um momentinho que a gente já vai preparar aqui para vocês. Prontinho, tá na tela aqui com vocês. Encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleice. Queremos pedir perdão ao ex-deputado Jean Williams, ao senador Randolfo e aos acadêmicos que durante a sabatina do Alexandre de Moraes avisaram a nós que ele era um tirano. Nós, conservadores, não acreditamos. Perdão, PT.
Nós não acreditamos em vocês naquele momento. E hoje nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Perdão, ministra Gleice, perdão, Jean William, perdão, PT, nós erramos, mas os conservadores abriram os olhos. Estamos pagando um preço porque não acreditamos. Vocês tinham razão, ele era um tirano. Era o que nós tínhamos para falar. Muito obrigado, pessoal. Que porrada, hein? Você já ficou com medo, né? Falou, poxa, ela vai pedir perdão, PT. Mas realmente, a gente vê que o PT, ele precisa receber um perdão. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de chamá-los de hipócritas. Pois hoje eles defendem Alexandre de Moraes com unhas e dentes, quando no passado eles foram os primeiros a tentarem barrar a sua entrada no STF. Então, Gleice Hoffmann foi o grande ativista nesse ponto, né? Tivemos ali, inclusive, Lindenberg Faria, tá? Tivemos outras personalidades e autoridades que estavam ali fielmente, né, acreditando que Alexandre de Moraes não merecia e nem podia estar na cadeira como ministro do Supremo Tribunal Federal pelos seus aspectos, pelo seu passado, pelos seus aspectos ideológicos e partidários. Isso eu vou trazer agora para vocês, somente relembrarem esse vídeo. Sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e... Sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. Vocês viram Centro Acadêmico, o grupo da sociedade civil, de juízes, Tortura também, um grupo também, Tortura Nunca Mais. Olha só os avisos que nós tivemos no passado. Declararam que ele não possuía, não tinha como ele assumir uma cadeira, uma vez que ele tinha um comportamento estranho, de acordo com seu histórico, né? Onde ele apresentava um comportamento completamente partidário, político partidário. Ou seja, o aviso foi dado. Gleice Hoffmann estava lá. Randolph Rodrigues estava presente. Lindenberg Faria também estava presente. E hoje são estes que defendem tanto a democracia, né, o devido processo legal, defendem Alexandre de Moraes. Olha que hipocrisia. Tudo isso para emplacar o verdadeiro golpe, que é mostrar o que, na verdade, o que eles querem mostrar é que o que eles são
Eles querem mostrar que nós somos. Então, vejam como é o nível desse sistema e como eles vêm atuando no nosso país para poder emplacar uma narrativa que não pertence à direita. Nunca pertenceu. Pelo contrário. Mas eles têm agido desta forma. Agora, é impressionante a hipocrisia de ver no passado esses indivíduos agindo contra Alexandre de Moraes na sabatina, para que ele não fosse sabatinado, e hoje eles estão aí, né, defendendo com unhas e dentes um dos maiores ditadores que nós já tivemos na história do nosso país. É lamentável. Agora, partindo aqui para a próxima matéria, mas antes de eu trazer a próxima matéria, eu vou trazer aqui o vídeo, tá? Onde a Damares, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, trouxe uma lista, vocês vão ficar impressionados. Olha o tamanho da lista. Aqui, e eu gostaria que projetasse, eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slides também, porque como a letrinha aqui, a empresa não vai conseguir pegar todas elas, mas a gente foram 2 anos colecionando as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. E eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa, se a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo aqui. E eu gostaria... Vocês viram aí o tamanho da lista? É uma lista onde ela descreveu ali diversos crimes, violações dos direitos humanos cometidos por Alexandre de Moraes. Já são 2 anos colecionando essa lista. Agora sim a gente vai para a próxima matéria, que é essa aqui, onde a Embaixada dos Estados Unidos, tá? Aqui tá nessa matéria do Poder 360, reproduz ameaça a ministros pró-Moraes. Na verdade, a embaixada ela tá dizendo, olha só, quem continuar apoiando este ditador, quem continuar apoiando as atitudes, as ações de Alexandre de Moraes, vão ser sancionados. Veja comigo essa matéria, que é do dia que saiu agora também. Olha só, Embaixada dos Estados Unidos reproduz ameaça a ministros pró-Moraes. Representação diplomática norte-americana compartilha mensagens na qual adverte ministro Alexandre de Moraes e integrantes do judiciário que o apoiam, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilhou nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, uma mensagem com advertências aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e integrantes do judiciário brasileiro que o apoiam. O comunicado foi divulgado por meio de um post em rede social de Darren Battle, funcionário da diplomacia norte-americana, que afirma que o governo Trump está monitorando a situação de perto. Falando em monitoração, pessoal, Donald Trump, tá, e Marco Rubio anunciou na semana passada que já estão monitorando o Brasil e criaram diversas comissões para esse monitoramento. Então, todas as informações deverão ser reportadas, assim disse Donald Trump, para o Congresso. Então, a coisa tá feia para o Brasil. Tá? Nós estamos com agência de inteligência, diversas comissões atuando firmemente e com uma lupa gigantesca sobre o Brasil, vendo cada passo e cada movimento que eles dão neste tabuleiro. E estão monitorando e estão também reportando ao Congresso norte-americano. Então, todos aqueles, conforme também ao Columbre, né, que está dizendo que não vai pautar impeachment, todos estes que estiverem apoiando Alexandre de Moraes serão sancionados pela Lei Magnitsky. E já eu trago aqui para vocês um vídeo
também maravilhoso, que vocês vão ficar felizes da vida como eu fiquei. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É breve essa matéria, só para que vocês entendam. A representação diplomática dos Estados Unidos reproduziu críticas diretas a Moraes e alertas aos seus aliados no judiciário brasileiro. Na declaração compartilhada, Beto acusa o ministro do STF de perseguir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus apoiadores. Ele escreveu o seguinte aqui, olha, nas redes sociais. Eu acredito que foi na Truffle Social. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Então, não faltam avisos. Como eu disse anteriormente, criaram-se comissões para que possam monitorar, tá, todos os passos que o governo brasileiro e que o judiciário estão tomando. Este passo e essa declaração de Alcolumbre em dizer, né, que não vai pautar impeachment, isso aí foi um tiro no pé para ele. Sem tirar que aqui no Brasil nós já sabemos que nós temos ferramentas para tirá-lo da presidência do Senado, como a moção de destituição, como eu falei anteriormente. Então, além de tudo que ele pode perder aqui, ele ainda vai perder ainda seus cartões, suas contas bancárias, não vai poder viajar para a Disney, não vai poder ir para Paris, porque a União Europeia tende a assimilar também, conhecida como Magnitsky Europeia, que é a Magnitsky que eles aplicam a pessoas que são consideradas pelos Estados Unidos como pessoas violadoras de direitos humanos. Eles tendem a aderir também. Então vejam, isso é uma proporção que ela não fica ali em volta de questões somente financeiras, em volta do dólar ou do país norte-americano, né, Estados Unidos da América. Ele se expande para os países aliados. E nós sabemos que a OTAN, tá, é ali um aglomerado de países que estão aliados aos Estados Unidos e que defendem as mesmas causas, pois o Brasil se tornou uma ameaça para os Estados Unidos da América, inclusive sendo declarada pela Casa Branca, no site oficial do governo, que o Brasil é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Olha o ponto que nós chegamos. Agora, resta saber se Alcolumbre está disposto a mesmo a pagar esse preço, né? Será que ele vai pagar esse preço? Será que ele vai ter coragem, tá, de poder não assumir a pauta e ter todas essas sanções e também, possivelmente, uma destituição do seu cargo por prevaricação? Será mesmo? Escreve aqui embaixo para eu saber. Deixa eu saber aqui, escreve aqui embaixo. Será que ele vai assumir isso? Será que ele é tão burro assim? Porque, ou ele se não for tão burro, é um rabo muito preso, né? Então tem alguma coisa ali que realmente ele sabe que se ele mexer, ele vai se prejudicar também. Mas ele não tem para onde correr. Ele está num beco sem saída, tá? E eu acho que entre ele se prejudicar no Brasil aqui e ele se prejudicar com uma lei Magnitsky, acho que era melhor ele se prejudicar no Brasil do que com a lei Magnitsky, porque depois que for aplicada, meu amigo, é para sempre, é vida eterna, até que ele morra, vai ter a sanção da lei Magnitsky nas suas costas. Ele só vai poder visitar a Venezuela, Cuba, ou Coreia do Norte, ou China, ou Irã, né? Ou Rússia. Mas os demais países, esquece. A União Europeia vai sancionar. Nem hotel esses caras podem se hospedar mais. Dependendo do hotel,
eles têm uma lista, eles têm um sistema que eles verificam lá pelo nome, já aparece logo, ó, sancionado pela Lei Magnitsky. Não pode hospedar, que se hospedar o hotel paga multa, pode até ser fechado. Então, o negócio é feio, eles não estão acreditando, mas deixa ele pagar a aposta para ele ver. Então vamos aqui direto aqui para essa outra matéria. Tarcísio visita quartel do Exército em Brasília e se reúne com 16 generais. O que aconteceu depois deixou o Planalto em alerta. Olha só isso aqui, pessoal. Essa matéria, ela é do... Eu trago ela do Sociedade Militar. Revista Sociedade Militar. Essa revista aqui eu acompanho constantemente, pois ela traz aqui muita informação importante para o nosso país. E olha só, o movimento de Tarcísio junto a militares e Bolsonaro alimenta especulação sobre disputa presidencial em 2026. A recente visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a um quartel do Exército em Brasília, seguida de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, gerou forte repercussão nos bastidores do governo federal. Segundo o canal Vida no Quartel, o gesto foi interpretado como uma clara demonstração de força e articulação política com peso simbólico considerável para o cenário de 2026. De acordo com o canal, Tarcísio esteve presente em uma cerimônia de promoção de 16 generais da sua turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, em um quartel do Exército. O governador teria mantido laços de amizade e confiança com esses oficiais, com quem compartilhou os anos de formação militar. A Vida no Quartel destacou que o encontro ocorreu de forma discreta, sem cobertura de imprensa tradicional, ou que acentuou seu impacto político. Logo após a passagem pelo quartel, Tarcísio dirigiu-se à residência de Jair Messias Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, conforme explica o canal. Essa sequência de encontros foi vista nos bastidores do Palácio do Planalto como uma movimentação estratégica capaz de unir os fios entre o meio militar e os setores conservadores no país. Aí o Lula, ele pula e ele fica com um cagaço danado, pois ele sabe muito bem, tá, que Bolsonaro nunca perdeu e nunca vai perder ali a sua proximidade com as Forças Armadas. Contudo, enfim, embora nós saibamos que foram ali completamente traidores, tá? Pois nosso país hoje está passando pelo que está passando, porque o Exército e as Forças Armadas deveriam ter tido posições mais firmes na época, tá? Uma vez que a gente sabe muito bem que nem mesmo o Exército pôde conferir ali de forma ampla as caixinhas mágicas. Foi algo estranho, a gente sabe disso, entre outras questões. Mas temos aí grandes indícios de que Tarcísio poderá... Opa, quase que eu volto aqui o vídeo. Tarcísio poderá ser um nome para 2026, uma vez que Eduardo Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos até que seja resolvida essa situação. Se a gente conseguir resolver ainda esse ano, talvez as coisas tenham um outro destino. Mas fora isso, Tarcísio seja um nome da direita indicado por Bolsonaro. Tá? A Michelle, a gente sabe que ela virá como senadora do Distrito Federal. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, não pode pisar aqui, senão ele corre o risco de ser preso pela perseguição política feita, executada aí por por este grupo do STF. Então, acho que a saída até o momento, que nós temos assim de previsão é que os Tarcísio sejam um nome mais viável para a presidência do Brasil em 2026. Agora, falando
em presidência em 2026, nós estamos tendo agora também, pessoal, grandes mudanças acontecendo no nosso país, tá? E uma delas é perceber que uma emissora que antes nunca falou uma sequer verdade, ou pelo contrário, né, fortaleceu as narrativas da esquerda o tempo inteiro, hoje começa a mudar sua linha editorial, trazendo notícias verdadeiras. Isso é o efeito da Lei Magnitsky? Deve ser, né? Então acompanhe comigo isso aqui. À noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. E as coisas estão mudando por completo mesmo. A gente não para por aqui, não. Teve também, né, fora a Globo começar a transmitir e passar as mensagens que são a verdade, temos também agora, né, as mudanças, os ares estão mudando no país. Olha bem isso aqui que eu vou trazer para vocês agora, tá? Sobre o que foi anunciado pela CNN. Voltando ao Brasil, porque o ministro Luiz Roberto Barroso cogita deixar o Supremo Tribunal Federal após concluir a sua passagem pela presidência da Suprema Corte, isso em setembro. Aos 67 anos, ele pode permanecer no Supremo Tribunal Federal até março de 2033, quando, claro, completa 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Vamos lá, Uribe, Tainá. O ministro Luiz Roberto Barroso tem dito a amigos próximos, né, a pessoas ali do seu convívio, há bastante tempo, há anos, na verdade, que depois que concluísse o seu mandato à frente da presidência do STF... Passando pano. Ele provavelmente pediria a aposentadoria antecipada, e isso vem ganhando força com os últimos acontecimentos em nível global, digamos assim. O que uma fonte próxima ao ministro me disse é que Barroso está descontente com o que ele chama de uma crise de civilidade mundial, e que depois de concluir, deixar o seu legado ali como presidente do Supremo, ele, que é o cargo máximo, né, da vida, da carreira jurídica, ele pretendia então se dedicar às atividades acadêmicas, se dedicar ao mercado talvez de palestras, por exemplo, e também cuidar um pouco da vida pessoal. Mas ele vai ter que dar palestras em outro lugar, né? Talvez na Venezuela, porque Estados Unidos, tchau, né? Perdeu ali o imóvel de 22 milhões, sua filha foi enviada para o Brasil, tá? Foi deportada para o Brasil, passou uma humilhação que não era necessário, e ele está saindo justamente, está picando a mula, porque ele sabe que o chicote vai arder nas suas costas. Essa é a verdade. E aí a gente vê essa jornalista com a skin, né? Que toda skin, né? Skin, quando a gente fala skin, é o perfil, é a pele, né? Toda skin esquerdista passando pano aí, dizendo, não, ele vai sair porque quando ele completasse aí seu mandato como presidente do STF, ele já disse que sairia para tomar conta da sua vida pessoal, acadêmica. A vida acadêmica dele agora vai ser na Venezuela, Cuba, tá? E podem esquecer Paris, porque já, se ele for sancionado pela Lei Magnitsky, também, como eu falei, a Magnitsky europeia vai vir para cima destes, nem mesmo França, nem mesmo Alemanha, Inglaterra, toda a União Europeia, eles não poderão adentrar nos países. Isso aí, eles arrumaram o que eles precisavam, tá? O que eles apoiaram, o que eles fizeram, inclusive tem vídeos, tá? Tem um vídeo, eu vou trazer para vocês aqui, do Barroso. Eu consegui pegar esse vídeo na Rumble, tá? Tive que acessar via VPN para trazer para vocês aqui um vídeo do Barroso junto ali, tá? Com as democratas,
fazendo ali, né, uma reunião, uma videoconferência falando a respeito justamente daquele plano, que isso, inclusive, quem demonstrou esse vídeo no dia 6 de agosto foi o Michael Schellenberg. E eu fui atrás, consegui baixar o vídeo e vou trazer para vocês agora aqui. One more question, and this will go out to all the panelists, and just feel free if you have some strong feelings about it to answer, because I did want to talk a bit about something that we know about. Disinformation campaigns have often specifically targeted women and marginalized communities and can create hostile online environments that actively exclude them from the political discourse, which is, at the end of the day, also an electoral integrity issue. How can we promote information environments around elections that are inclusive for all voters? And make sure that we're promoting healthy environments for all voters. I don't know if anybody has any wants to respond to that in particular. Yeah, I mean, I can just say a few words because we do a great deal of work at PEN America on the issue of online harassment, and it focuses primarily on writers and journalists, but much of the guidance is really relevant to anybody who experiences online harassment, and we increasingly confront the intersection of online harassment and disinformation, that disinformation purveyors are harassing, whether it's journalists or activists who they see as inimical to their purposes, that disinformation is used as a tool of harassment. And so there's a kind of merging here. And we've put out a report that I'll put in the chat called No Excuse for Abuse that urges social media companies to take a series of very specific steps at the design level of the platforms to better equip and empower users to protect themselves against harassment. I think that's one, the implementation of those steps, some of which has started, is a crucial way forward here. Thank you. Yeah, Justice Barroso or Daya, do you have anything to add? Well, yes. There's something going on in the world, I would say, that liberated many demons. The fascists, the misogynists, the homophobics, the racist, supremacists, anti-environmentalists, they are all out there in a fashion that was unseen before. Vocês perceberam quando ele falou fascista, anti-ambientalistas? Ele está dizendo ali, é o que eles sempre chamaram a direita, né? Então ele está dizendo justamente que o combate, tá? Que eles estão aí estudando esse combate justamente para poder frear, tá, a opinião ou a crítica de pessoas que sejam deste grupo do qual ele está falando, mas ele não está falando diretamente direita, ele está falando fascista, homofóbicos, antiambientalistas, todo ali, né, a narrativa, todos os adjetivos que eles utilizam para, né, mencionar a direita. Então, vejam bem aqui o caráter ideológico do ministro Barroso nas suas falas, tá? Isso é importante ser notado. So the world really needs, Julia, kind of a shock of civility, humanism, and enlightenment. This combination that we see around the world of populism, extremism, and authoritarianism has released, as I mentioned, all these monsters. I think there's roles for everyone. I think the platforms have a main role. So we all prefer self-regulation rather than governmental regulations. So I think they should be tough on fighting this. They should have very clear terms of use and good algorithms fighting hate speech and fighting discrimination and all derogatory speech against women and minorities and African descendants and gays.
So first role, I think, should be for the platforms. I think the government, the state has a role also in good legislation and with court intervention. In Brazil, the platform will never be liable, will only be liable if after a court order, they don't take down the content that is targeted. But I think in many cases, the platform should be more proactive. But I think the government has a role. Ele está falando que as plataformas devem ser mais proativas, ou seja, elas devem tomar ação, tá? Conforme foi a nova decisão e o novo entendimento sobre o Marco Civil da Internet, de que as plataformas sejam proativas, ou seja, elas ajam por conta própria e decidam o que é o que não é um discurso de ódio, o que é ou não é um discurso antidemocrático. Então vejam só a terceirização e a responsabilidade que eles estão colocando em pessoas, em empresas que não possuem, tá? Não possuem prerrogativa para tal, nem técnica. Uma vez que nós sabemos que é necessário fazer essa autorregulação, ela já existe, tá? Pelo Marco Civil da Internet, mas anteriormente passava-se por um juiz, passava-se por uma equipe técnica que dali, enfim, averiguavam se era necessário ou não a exclusão ou se haveria ou não, tá? Como cobrar de um cidadão que cometeu ali um crime contra a honra ou algo parecido. Mas, hoje em dia, nós temos aí a decisão do que é verdade ou mentira, o que é democrático ou antidemocrático, o que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio, nas mãos de uma plataforma que não possui capacidade técnica e entendimento para fazer tal discernimento. Então isso é muito grave e é isso que ele está defendendo aqui já nesta época. In drawing a framework, and courts have a role in removing improper content. And I think finally, and I think this is very important, we should address civil society. We should give media education to people more generally. Here, the electoral court that I preside, we had a major television campaign with a very famous YouTuber explaining what fake news were, how to avoid them, and not to pass it along when you receive fake news without checking. And I think we were very successful in bringing awareness to this problem, because there is major digital illiteracy in the population all over the world still. So I think we need proactive behavior from the platforms, some state regulations and sometimes court orders, and we need to educate civil society. I have the hope, Julia, Suzanne, and Hidayat, that will happen to misinformation, kind of what happened to pornography in the 70s. People were very concerned that pornography would take over and it would become mainstream. And over time, it was kind of pushed to the margin of history. And it's kind of a small ghetto where people go only if they want to consume that. But it didn't reach the mainstream. Então vocês vejam que a narrativa criada por eles, tá? Nessa discussão de regulação e de manipulação da informação é através de uma ótica ideológica do qual eles consideram que seja correta. O que eles estão tentando e estão fazendo, na verdade, é reprimirem a opinião e as críticas contra o governo, contra o STF, então emplacando aí, né, um caráter ideológico sobre a sua ótica, querendo que as pessoas, né, tenham aí sejam cerceadas, tá, de opinarem. A gente sabe que a internet hoje, a desinformação, ela é combatida com a verdade. Você vê que logo quando sai alguma notícia falsa numa rede social, algo nesse sentido,
logo, logo, vem um vídeo, vem um conteúdo que vai trazer ali, olha, o contraponto. Não, isso aqui é fake news. Igual hoje, né? Tivemos o Sóstenes, saiu uma notícia, inclusive, olha só, do UOL falando que o Sóstenes, falando que não havia acordo, tá, do Sóstenes com o Hugo Mota, que não havia acordo com o Alcolumbre, e aí logo veio o Sóstenes trazendo que sim, olha só, houve um acordo com o Hugo Mota, tá? Existe um acordo, o acordo foi feito. Então agora cabe o Hugo Mota seguir o acordo, mas se ele não seguir, aí ele está mais uma vez, né, traindo, como ele já nos traiu já no passado recente, em não pautar a anistia. Mas Sóstenes veio com um contraponto, contra-informação, já trazendo a verdade. Foi feito sim, nós tivemos uma reunião. Então, a mentira é combatida com a verdade. E eles querem que a mentira não exista. Mas isso é impossível. Sempre vai haver nas ruas, em qualquer lugar, a desinformação. Mas o que nós temos também, tá, como ferramenta para combater a desinformação é a própria verdade. E essa verdade, ela vem à tona, como tem vindo agora, né? Sobre a mentira do golpe e a verdade de que o golpe, na verdade, não foi golpe. Foi um golpe feito contra aqueles que eles disseram que estavam golpeando. Então, vejam só, é assim que funcionam as coisas. Mas se você começa a minar as informações que vão ser postadas, você começa também a minar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, como dizia Sócrates, né? Que uma vida sem poder, sem que ele pudesse ter a liberdade de expressão, era uma vida que não valia ser vivida, pois você aí destrói por completo, né, a liberdade de um indivíduo. Então foi exatamente isso, é exatamente o que eles querem fazer, é minar a liberdade das pessoas em poderem, tá, terem ali um acesso livre às informações. E a gente sabe que, como eu falei, que a mentira vai ser combatida com a verdade. E é por esse lado. Só que não é minando, não é causando a censura prévia que nós vamos conseguir combater qualquer que seja a desinformação. Na verdade, nós vamos conseguir criar mais subsídio para que narrativas e aqueles que controlam, tá, o poder da máquina pública, o poder do judiciário, possam decidir o que é verdade e o que é mentira. E aí a gente entra num campo perigosíssimo, que é o campo da ditadura, do qual nós já estamos vivendo no nosso país. Agora vejam só a notícia boa que tivemos hoje também. Vejam só comigo aqui. Essa notícia, o Brasil todo tá ouvindo, Varratem. Dá de novo essa notícia, Varratem. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Fake news! Fake news! Fake news! Vou fazer isso, sobre... Breaking news, fake news. Breaking news. Não, aqui não... Breaking news. A informação que sai agora é que mais 7 sanções dos Estados Unidos contra brasileiros violadores sem direitos humanos serão anunciadas. Informa o jornalista Glenn Greenwald. Novas Magnitskys a caminho. O que eu tenho é isso. Mais detalhes, procurem nas redes sociais e no noticiário. Essa notícia, o Brasil todo tá ouvindo, Varrado. Nós iremos ter novas sanções, como eu falei anteriormente. Já fiz o spoiler aqui, mas era bom deixar aqui, né? Como foi a festa hoje, nesta comissão, onde tivemos ali Van Hatten e toda a comissão ali, né, comemorando que essas sanções já estão a caminho. Isso foi uma declaração de Mike Schellenberg, que fez essa declaração, e agora nós estamos aqui somente aguardando que elas cheguem e também curiosos para saber em quem que elas vão atingir, quais serão os próximos da lista, né? Fique esperto, Alcolumbre. Alcolumbre, eu tô achando que ele vai receber uma Magnitsky logo, logo. Mas antes, vejam só o que o Hugo Mota declarou aqui em entrevista para Metrópole sobre essa questão do acordo, tá? Vamos lá. Houve a maioria dos líderes topando votar a anistia,
o senhor pautaria ela por causa da maioria dos líderes. É mais ou menos isso? O sentimento que o presidente deve respeitar deve ser sempre da maioria. Só sobre qualquer matéria. É isso que eu acho que não sei. Muitas das vezes, por exemplo, nós pautamos matérias que eram antipáticas, por exemplo, ao governo. Nós também já pautamos muitas matérias que eram antipáticas à oposição, porque tinha apoiamento político. E o presidente, que muitas vezes nem vota nas matérias, porque tem que agir como magistrado, ele tem que respeitar essa vontade da maioria. E, principalmente, a nossa pessoa, que foi eleita por praticamente o apoio de todos os partidos. Na nossa votação, ela foi muito simbólica do ponto de vista da unidade da casa. Então, se eu perder um pouco de vista isso que me colocou na presidência, com o apoio de todos os partidos, eu vou perdendo, de certa forma, a condição de ter o sentimento do plenário. Isso o presidente jamais pode perder. Tanto é que as matérias todas que nós colocamos para votar até hoje tiveram sentimento da maioria da casa, e as matérias tiveram votações extremamente contundentes. Que demonstra que a articulação política, respeito ao sentimento da casa, para nós é uma questão que nós priorizamos para isso. Hugo Mota não tem para onde correr, tá? Se a maioria quiser, ele vai ter que pautar, tá? A gente percebe que o caminho que ele está levando, a condução que ele está levando é um pouco diferente, tá? Mas mesmo assim ele não é confiável. A gente sabe que ele já nos traiu no passado recente, mas agora ele parece que está entendendo que ele deve ir com a maioria. Caso ele não vá, ele também será o próximo da lista, né? E a hipocrisia, gente, nesse ponto, ela é altíssima, né? A gente vê que ele, para se eleger, para se tornar presidente, ele fez um acordo com a direita. E esse acordo ele não foi seguido até o dado momento, tá? Então a pressão do Senado tem sido muito forte, dos deputados também, muito forte. E sabemos que com essa obstrução que houve agora, tá? No plenário, foi essencial para que eles entendessem que os nossos deputados da direita não vão retroceder diante de todas as denúncias que foram realizadas, que estão provando que nós sofremos, na verdade, um golpe, tá? E falando em obstrução, tivemos, né? Não sei se vocês perceberam, tivemos a Júlia Zanatta neste momento, na sessão, nesse momento, que foi um momento bem tenso, né? Mas ela estava ali, ela foi para o plenário, ela esteve no Congresso com a sua filhinha. Mas a gente teve também pessoas, tá? Que tentaram ali emplacar, tentaram ali fazer com que denigrir a imagem de Júlia Zanatta porque estava com o bebê. Certamente é um otário que fez isso, né? Eu vou trazer a imagem desse otário para que vocês vejam aqui. Olha bem isso aqui. Este aqui é o Guga Noblar, tá? É um esquerdinha, playboy que nunca andou de ônibus, mas fica ali, né, surfando na onda da esquerda, tá bom? Zanatta. Zanatta, e essa história, hein? Então entraram no conselho tutelar contra a senhora, porque trouxe o bebê para uma sessão que podia terminar em tumulto, linda, inclusive. E aí, Zanatta, não foi um pouco demais? Guguinha, eu amamento, eu tenho que estar com o bebê toda hora. Abortista não está preocupado com a criança. Podia estar numa sala do lado. Abortista, que foram os que me acionaram, não estão preocupadas com crianças. Estão preocupadas em impedir o exercício regular do meu direito de ser deputada. Tá? Que porrada. No meio daquela confusão, era mesmo o melhor lugar para tal. Aconteceu alguma coisa? Quase. Você acha que eu não sei proteger minha filha? Você acha que eu não sei me defender sozinha? Olha, mas no meio de uma confusão com o bebê é mais difícil de defender. Você não acha que eu não sei me defender? Eu acho que era melhor para o bebê, se tá com a mãe, tá bem. Na sala do lado ali, a senhora ia lá, ficava com ela, depois voltava, não era mais... Você quer dizer o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu acho que é mais prudência, eu tô te dando um conselho só porque pegou mal. Pegou mal. Não pegou mal. Teve gente bolsonarista que achou... Não pegou mal. Não se arrepende. Agora vejam isso aqui, pessoal. Deixa eu sair aqui, deixa eu preparar o vídeo para vocês. Olhem bem isso aqui. Agora vamos lá. E aí a gente tem que mostrar, né? Um otário como ele, a gente tem que mostrar o quão babaca
quão hipócrita ele é. Então vejam só isso aqui. Observem quem tá no colo dele. Olha lá. A filha dele. No momento que não era congresso. Você não é pai. Eu vou me dar passagem, olha, o Bolsonaro está no Brasil agora com o governo de Olhem a cara desse babaca, né? O cara com uma filha, não estava num ambiente controlado, como é o Congresso Nacional, que existem ali polícia legislativa, seguranças e outra. Ali existem parlamentares, pessoas que se identificam na entrada, passam por detecção de metal, enfim. Ele estava no meio da rua, pelo que tudo indica aqui em frente ao MASP, na Paulista, com uma bebê no colo, diante de uma manifestação. Tudo bem que ali a gente vê que a manifestação é da direita, mas com pessoas batendo em panela, com um bebê no colo. Esse cara tinha que ser denunciado. Esse vídeo aqui é um crime. O que ele cometeu aqui é um crime contra, tá, a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente se vale agora nesses momentos. Cadê? Ele com uma criança, com, né, um ambiente completamente insalubre para a audição de uma criança, podendo ali, inclusive, né, ter alguma pessoa que nem fosse mesmo, sei lá, se fosse da direita, mas um ambiente que não tem controle algum, e ele colocando em risco, né, a sua filha. E até a moça disse ali um momento, né, você não é pai, você não é pai. Qual é o pai que leva o filho para um ambiente, para um bebê, para um ambiente desse, para bater boca com manifestantes? É um maluco, né? Isso aqui é um maluco. Aí ele vai cobrar a Júlia Zanata, né, querendo dizer o que ela tem que fazer, dando uma de gostosão, hipócrita, fazendo o que ele fez, né? Tá aqui o vídeo. Por isso que eles querem regular a internet, por isso que eles estão querendo, né, manipular o tempo inteiro as informações, conforme a gente trouxe as denúncias da USAID, conforme nós trouxemos também as denúncias que foram realizadas por Michael Schellenberg. É para isso, é para justamente você hoje não ter o nível de informação que você possui. E aqui fica demonstrado, né, quão babaca um cara desse é, né? Bom, então, finalizando aqui nossa matéria do dia de hoje, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua presença até o momento. Peço que você deixe o seu like, que você inscreva-se no canal, pois nós estaremos sempre fazendo as coberturas, né, das manifestações, das carreatas, né, das coletivas de imprensa que acontece aqui em Brasília também. Estaremos sempre presentes em todos esses momentos, né, transmitindo como a gente vem transmitindo já nesses últimos dias, trazendo aí informações, trazendo a verdade, os momentos dos quais a velha e podre mídia não transmitem, a gente traz aqui as denúncias que estão sendo realizadas também, que a gente vê que são todos caladinhos, a gente traz aqui. Então valorizem o canal da direita, valorizem nosso trabalho, tá? E não deixe de se inscrever e confira se você está ali sinalizando todas as informações, o recebimento de mensagens, tá? Que quando você coloca ali o sininho, você tem a opção. Então deixe ativado para que você seja notificado com todas as mensagens que nós, quando tivermos ao vivo, você receba. Assim você não vai perder nada do nosso canal, nada das nossas transmissões. E mais uma vez eu quero deixar aqui meu agradecimento, tá?
e muito obrigado. E nos vemos em breve. Tchau, tchau.